Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. O assunto de hoje é glicose na corrente sanguínea, o famoso açúcar no sangue. Será que está alto demais? Qual é o valor normal? Quando o médico lhe diz, olha, você está na pré-diabetes, o que significa isso? Quais são os valores que estão acima, que pode ser considerado a famosa pré-diabetes ou mesmo a diabetes? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no vídeo. Então fica comigo até o final, porque a gente vai discutir ponto a ponto. Valor normal da glicose na corrente sanguínea, valor considerado pré-diabetes e valores e exames laboratoriais que diagnosticam a diabetes, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e orgulhosamente também enfermeira, e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Em primeiro lugar, a glicemia capilar, ou seja, aquela que você mede com o glicosímetro aqui no dedo, ela não é parâmetro para diagnóstico, nem de diabetes, nem de pré-diabetes. Isso é muito importante que se diga. É importante que uma pessoa que tenha diabetes tenha um glicosímetro, sim, é muito importante para que ela possa monitorar ou monitorizar essa glicemia. E quem não tem diabetes? Se você tem 40 anos ou mais, é importante você fazer o rastreio. Por quê? Não sei se você sabe, mais de metade, dizem que metade ou mais da metade da população tem diabetes e não sabe, o que é muito grave. Pelo fato dela ser uma doença silenciosa, muita gente só vai descobrir ou vai ter esse diagnóstico tardiamente. E o pior de tudo é que muitas vezes só o tem quando as complicações graves da doença estão instaladas. Então, tá. Quais são os valores normais da glicemia no sangue, Cíntia? Os valores normais da glicemia no sangue são entre 70 e 99. A glicemia em jejum é aquela glicemia que você tem no jejum de 8 horas quando você acorda. Esse seria o valor considerado normal, entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Agora é bom que se diga que o valor ótimo seria 80 miligramas. Acima de 99 já está a mais. Abaixo de 70 já está a menos. Ou seja, nós temos aí uma condição de hipo abaixo de 70, né? E uma condição de hiper acima de 99, nós estamos falando de valores matinais. E quando o médico diz que você está na pré-diabetes, na verdade esse nome nem se usa mais. Muita gente pode passar a vida toda tendo uma hiperglicemia intermédia, ou seja, nem é alta o suficiente para ser caracterizado ou diagnosticado como diabetes, nem está nos valores da normalidade. Então está ali no meio. Mas isso não quer dizer que é uma condição saudável. O que acontece quando uma pessoa está na hiperglicemia intermédia? Ela vai ter um risco aumentado de vir a desenvolver diabetes, ou ela vai ter um risco aumentado de ter alguma doença cardiovascular. Ou ela também, pelo fato dela ter uma hiperglicemia intermédia, isso vai desfavorecer o manejo de doenças crônicas que já estão estabelecidas. Por exemplo, quais são os valores então para a hiperglicemia intermédia? Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e Portugal adota essa recomendação, considera-se uma hiperglicemia intermédia, ou seja, uma desregulação do metabolismo da glicose ali já iniciada e instalada, quando nós temos valores sanguíneos em jejum de 110, entre 110 e 125 miligramas por decilitro de sangue. Estou tentando falar um pouco de português de Portugal, é sério, gente. Eu quero muito falar português de Portugal porque eu vivo aqui e gosto. Na verdade, eu nem sinto mais, é tão incrível. Eu sou, acho que do meu grupo, muitas vezes, né, eu convivo com portugueses e às vezes só sou eu a falar, como eles dizem, brasileiro. Mas eu não me apercebo mais quando eu tô conversando com seus amigos que eles falam diferente de mim, falam igual a mim e eu é que falo diferente. E olha que eu já tentei. Eles conseguem imitar o brasileiro em algumas expressões, mas eu não consigo, pá. Só falar é verdade eu consigo. Ou então pá. Mas assim, eu gostaria muitíssimo. Os meus colegas da faculdade, eles riam muito na faculdade de enfermagem de mim, porque quando eu tentava falar alguma expressão não saía pá. Eu tenho um filho, Pablo, que ele
Nossa, a capacidade de adaptação dele é tão fantástica que quando nós moramos em Angola, ele rapidamente começou a falar o angolanês, né? Além das gírias da escola, né, dos colegas, ele falava muito parecido. E aqui, quando ele está com os amigos, você vê que ele tem um sotaque muito parecido com o português. Quando ele já está aqui com a gente em casa, eles falam brasileiro, mas muito puxado para o português de Portugal. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Vamos voltar lá para hiperglicemia intermédia. Você vai entender o que entre 110, a média de corte da OMS é 110. Ele caracteriza ali uma hiperglicemia intermédia, que o significado é: você tem uma alteração do seu metabolismo da glicose, opa! E se você não desacelerar, não pisar o pé no freio aí, tomar atitudes e decidir fazer mudança de estilo de vida, chances maiores você tem lá na frente disso progredir sim para uma diabetes, ou você tem um evento cardiovascular. Porque não é só a diabetes, são as doenças cardiovasculares. A hiperglicemia traz esse risco aumentado. Daí porque a terminologia não é mais pré-diabetes, porque a hiperglicemia intermédia significa que você pode evoluir para isso. Então, e a diabetes, Cíntia? Quando é que eu posso dizer que tenho diabetes? Bom, se você tem, vou voltar a repetir aqui a ladainha, né? Eu sei que eu falo demais, mas nunca é demais a gente entender. Se você tem mais de 40 anos, você deve fazer o exame de rastreio. Se você não é do tipo que vai ao seu médico de família ou vai fazer um check-up anual, eu sugiro que você passe numa farmácia, pelo menos para fazer uma glicemia capilar. Por quê, Cíntia? Se você disse que não é parâmetro de diagnóstico a glicemia capilar, não é parâmetro de diagnóstico, é verdade. Mas isso pode te ajudar a ver a quantas anda a sua glicemia. Porque se ela estiver muito elevada no momento que você fizer, e você não precisa nem estar em jejum para fazer, né? Uma glicemia capilar, não é esse o objetivo, você pode despertar aí para o fato de que ela está muito alta e ir fazer um exame, uma consulta com o seu médico. Porque muitas vezes as pessoas não vão fazer o rastreio ou não rastreiam a glicemia porque tem medo de descobrir que tem alguma doença. Mas pense comigo, se você descobrir, não é melhor porque você vai tratar e evitar a complicação e danos maiores? E se você não descobrir, você vai andar com ela como se não tivesse nada acontecendo, como se fosse normal, né? Normal somos todos nós, independente de termos ou não doença. Mas você vai andar com ela a vida toda achando que não é nada e que pode levar a vida numa boa, sem tomar as medidas aos pássaros, sem tomar as medidas necessárias. E o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que acontece às pessoas que descobrem a doença tardiamente. Elas descobrem ou no decurso de uma complicação que já está instalada, ou quando elas vão fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo. E aí, nos exames da cirurgia, elas descobrem. Se a gente sabe que o problema da diabetes e as consequências mais graves acontecem justamente porque essa população não é diagnosticada, melhor que você se precavenha. Então, se você tem antecedentes familiares, sugiro fortemente que você vigie e monitore essa glicemia. Se você teve diabetes gestacional, você está acima do peso, tem sobrepeso, tem hipertensão, tem dislipidemia, enfim, não descuide. Você é autor da sua própria saúde. Corra atrás. O que eu quero para mim é mais saúde, mais qualidade de vida, que eu quero ter longevidade. Mas de que adianta ter longevidade se eu não ter qualidade de vida e nem saúde? Então é isso que eu desejo para você. Exatamente igual aquilo que eu desejo para mim. É por isso que eu estou aqui, é por isso que esse canal existe. Então, e o diagnóstico da diabetes? Bom, existem 3 parâmetros laboratoriais para o diagnóstico da diabetes: a glicemia em jejum de 8 horas, a prova de tolerância à glicose oral, que no Brasil chama-se de curva glicêmica, e a hemoglobina glicada. A glicemia em jejum é aquilo que a gente já viu. Faz-se a glicemia, tira-se o sangue venoso para mensurar a quantidade de glicose naquele momento. Se os valores forem maior ou igual a 126, é característico de diabetes. Mas atenção, um único valor, se a pessoa estiver assintomática, não é parâmetro. Nesse caso, sugere-se que a pessoa daqui a 2 semanas repita esse exame,
porque outros fatores, o estresse, a ansiedade, a infecção, tudo concorre para levar a glicemia na corrente sanguínea. Então, um único valor não determina. Se a pessoa for assintomática, ou seja, se ela não tiver o sintoma clássico, que a gente já discutiu no vídeo anterior e eu vou só relembrar. Se não tiver sede demais, a polidipsia. Se não tiver urinando muito, poliúria, né? Se não tiver fome excessiva, polifagia, perda de peso, tudo isso são sintomas clássicos da diabetes, mas elas só vão se manifestar muito assim, marcadamente numa pessoa que está numa diabetes inaugural tipo 1, ou então que já é diabética há muito tempo e essa diabetes descompensou, aí apresenta aquele sinal clássico, que acontece muitas vezes, a pessoa descobre aí, mas ela já é diabética há muito tempo, no caso da tipo 2. Mas geralmente a pessoa vai caminhando ali com aquelas hiperglicemias, que é a característica da diabetes, e ela não tem sintomatologia. Sendo assintomática, um único valor não é critério de diagnóstico, é preciso 2 exames. Além da glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, que também vai ser retirada do sangue venoso e vai mensurar ali a média da glicemia naqueles 3 meses. Outro exame laboratorial que dá o diagnóstico da diabetes é a prova de tolerância à glicose oral, ou a curva glicêmica, como a gente diz no Brasil. Que nada mais é do que a pessoa vai para o laboratório em jejum, tira o sangue ali para medir a glicemia daquele momento e depois ingere uma certa quantidade de açúcar, 75 gramas, vai tomar aquela bebida mega power extra açucarada para ver como é que o corpo vai metabolizar aquela glicose. E depois de um certo tempo é mensurada a glicose dela. Se o valor na corrente sanguínea, de glicose na corrente sanguínea for maior ou igual a 200, é diagnóstico de diabetes. Você pode ter uma glicemia ocasional, ou seja, a qualquer hora, não precisa ser jejum. Se ela for maior ou igual a 200, mais sintomas clássicos de diabetes, aí sim, não precisa fazer 2. Mas se não tiver sintomatologia nenhuma, é necessário repetir. A sugestão é que se repita esse exame para ter de fato uma confirmação do diagnóstico da diabetes. Sobre esse assunto, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para você. E eu quero te pedir, não esquece de se inscrever no canal. Aqui tem ó, aqui embaixo, eu não sei onde tá, mas tem assim, subscrever. Se você está no Brasil, talvez esteja inscrever. Inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação e lembra que além da diabetes, agora a gente tem uma série sobre obesidade, sobre emagrecer sem dieta e sobre comer saudável. Cíntia, por que isso agora? Porque saúde é um conjunto de muitas coisas e se você não sabe, muito, mas a grande maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem por detrás aí um sobrepeso ou uma obesidade instalada e é preciso tratar essa obesidade com ou sem diabetes, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.